Sabe como é que nasce uma nova ideia? Muitas vezes ela surge do puro caos de uma época. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Como o século XIX, um período super turbulento na Europa, acabou criando o cenário perfeito para o nascimento do Espiritismo. E olha, que caldeirão! Essa imagem é perfeita, porque o século XIX foi exatamente isso. Uma época de agitação política, social, intelectual, uma coisa nunca antes vista. Dá para dizer que as bases do mundo antigo estavam sendo sacudidas, mas sacudidas com força, mesmo. Então, para a gente entender de onde veio o Espiritismo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para essas forças revolucionárias que estavam virando a Europa de cabeça para baixo. E o ponto aqui é que não foi só uma coisinha não, foram várias revoluções acontecendo ao mesmo tempo. Pensa comigo, as certezas do passado, aquilo que todo mundo acreditava, tudo isso estava caindo por terra. E não era uma única revolução, como eu disse, eram várias acontecendo juntas e mexendo com tudo, desde a política até o jeito como as pessoas trabalhavam e, principalmente, como elas enxergavam o universo. E bem no centro desse furacão todo estavam dois grandes movimentos. Eles até nasceram no século anterior, mas foi no XIX que eles realmente definiram a nova forma de pensar. A gente está falando aqui do Iluminismo e da Revolução Industrial. Olha, essa comparação aqui mostra a ruptura. É uma quebra total. De um lado, a gente tem a velha ordem, monarquia absolutista, o poder vindo de Deus, privilégios só para a nobreza. Do outro, as ideias do iluminismo chegam com tudo, com gente como Voltaire, Rousseau. Eles estavam propondo uma sociedade baseada no indivíduo, na razão, nos direitos de todos. E o mais importante, isso não ficou só no campo das ideias, não era só um debate filosófico. Esses ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, eles botaram fogo no mundo. Alimentaram revoluções de verdade, que derrubaram reis, governos e criaram novas sociedades. É uma prova, do poder que uma ideia tem de transformar tudo. Uma coisa que a gente vê até hoje, aliás. E o ritmo dessa mudança era alucinante. Era uma coisa atrás da outra, sem dar tempo de respirar. Revoluções políticas, avanços tecnológicos. E claro, isso trouxe muito progresso, sem dúvida. Mas também trouxe um lado bem sombrio, com problemas sociais novos e gigantescos, tipo a exploração da mão de obra nas fábricas. Ok, então a gente tem as velhas autoridades como a monarquia e a igreja perdendo força. E o que acontece quando um poder cai? Outro surge para ocupar o lugar. E nesse caso, quem assumiu esse posto prometendo todas as respostas de um progresso sem fim foi a ciência. E essa confiança na ciência foi tão grande, mas tão grande, que virou uma filosofia, o cientificismo. A ideia, que gente como Auguste Comte defendia, era bem direta. O método científico ia eventualmente resolver tudo. Todos os problemas, todas as perguntas, a religião, a metafísica, tudo isso ia se tornar obsoleto. A razão e a observação bastavam. Imagina o baque que isso foi para a religião tradicional. Essa nova visão de mundo, totalmente materialista, gerou uma crise gigantesca. Como é que se concilia dogmas de fé com descobertas científicas que pareciam explicar o universo inteiro sem precisar de Deus? Era, como diz a citação, um verdadeiro combate de morte dentro dos próprios templos. E não dá para negar, o avanço científico era espetacular. Foi uma era fenomenal. Pensa bem, Darwin explicando a evolução, Pasteur descobrindo os micróbios, os Curie estudando a radioatividade, os segredos mais profundos da natureza pareciam estar sendo desvendados. E claro, a cada nova descoberta dessas, o poder e a autoridade da ciência só aumentavam. E é bem aqui, no meio desse embate gigante entre fé e razão, que entra em cena uma figura-chave, um educador francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um nome que talvez não soe familiar de primeira, mas ele estava prestes a mudar tudo. Esse homem, Hippolyte Rival, que mais tarde ficaria conhecido como Allan Kardec, não era um místico, um visionário, nada disso. Ele era um produto da sua época, um cara da ciência, um educador respeitadíssimo. Ele seguia um método científico à risca, valorizava a observação, a lógica, a prova. E essa mentalidade racionalista dele vai ser absolutamente fundamental para tudo que vem a seguir. Então, quando ele se deparou com aqueles fenômenos que estavam na moda na época, as famosas mesas girantes, ele não simplesmente acreditou, longe disso. Sendo o homem da ciência que era, ele aplicou exatamente o método que conhecia: observação, comparação, lógica. Ele mesmo disse que precisava ser positivista, ou seja, se basear em fatos, para não cair em nenhuma ilusão. Ele queria investigar com rigor.
E o resultado dessa investigação metódica, que ele organizou e publicou sob o pseudônimo de Allan Kardec, é o mais interessante de tudo. Não foi uma negação da sua época, muito pelo contrário. Foi uma síntese, uma junção genial de todas aquelas ideias que estavam em conflito. Olha só que incrível! O Espiritismo, na verdade, tentou construir uma ponte entre esses dois mundos que pareciam inimigos. Ele pegou os ideais do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade e os colocou como base. Usou a razão e o método científico para investigar os fenômenos. Aplicou a ideia de evolução que estava no ar com Darwin para a evolução do espírito. Ou seja, ele tentou dar uma resposta espiritual sem abandonar a ciência e a razão daquela época. Então, o ponto central é exatamente este. O Espiritismo surgiu oferecendo um caminho para reconciliar as coisas, para juntar a visão científica do universo com aquela busca humana por um sentido, por algo além da matéria. Era, no fim das contas, uma tentativa de unir o laboratório e o templo, a razão e a fé. No fim das contas, o que o surgimento do Espiritismo realmente nos mostra é que em épocas de grandes transformações, como a que a gente vive hoje, as pessoas procuram um jeito de dar sentido a tudo isso. Uma tentativa de unir as descobertas da mente com as necessidades da alma. E essa busca, essa pergunta, de muitas maneiras ela continua mais viva do que nunca, não é mesmo?